Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um Jesus na Cidade. Eu quero saber se você tem gostado desse conteúdo, tem nos acompanhado. Se sim, se inscreva no canal, compartilhe, fale para os amigos e que, em nome de Jesus, esse conteúdo possa continuar edificando a vida de muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Eu quero, sem me alongar mais, começar a apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Ele é pastor, ele é baiano, começa seu ministério no Espírito Santo, mas hoje ele está lá no estado do Amapá, especificamente na capital, Macapá, e ele é fundador e também coordenador de projetos ali da Missão Acolher Macapá, que tem um trabalho voltado ao acolhimento de crianças. E sem me alongar mais, eu quero te saudar, Neto. Muito obrigado por ter aceitado participar do Jesus na Cidade. E quero que você dê aí a primeira saudação a quem está nos assistindo. Fala, Daniel. Prazer é meu estar aqui. Você tem sido um querido e estar junto com você nesse período aí dos Indivíduos Inspirados foram uma boa amizade. Então, acho que já fui bem apresentado, baiano, soteropolitano, casado com a Liliane, missionária comigo já há 17 anos, pai de 2 filhas, Luciane e Luciana. Sou pastor das Igrejas Batistas Independentes, de uma delas aqui em Macapá, e temos trabalhado para defender e proteger direitos e deveres das crianças aqui no Amapá. E é presidente da FEPAS também, né? Explica um pouquinho para quem está nos assistindo aqui o que é a FEPAS. A FEPAS é a Federação das Entidades e Projetos Assistenciais das Igrejas Batistas Independentes. Então, as Igrejas Batistas Independentes do Brasil desenvolvem projetos sociais e esses projetos se federalizam à FEPAS, e a FEPAS dá um processo aí de consultoria, apoio, ajuda, e nós temos outros projetos como apadrinhamento brasileiro, apadrinhamento sueco, temos um projeto Fé Cidadã, que hoje é um projeto que combate corrupção em pelo menos 7 cidades do Nordeste, e tem sido desenvolvido lá por mobilizadores, um trabalho de uma igreja que sinaliza o reino de Deus. Pastor Luiz Neto, ou vou chamá-lo de Neto aqui Me chame de Neto, por favor. Durante o nosso papo todo, e ele fez menção aqui a um programa que ambos fazemos parte, chamado Indivíduos Inspirados, um programa desenvolvido pela Tear Fund. Está findando agora em março, né, Neto? E realmente foi... eu quero deixar aqui mais uma vez meu agradecimento à Tear Fund por ter sido escolhido e por ter participado desse programa. Inclusive, esse conteúdo aqui, ele está sendo produzido por conta da subvenção, da ajuda que nós recebemos, né? Então, se ele tem aqui uma identidade visual, toda essa plástica aqui, foi por conta dessa ajuda. Então, fica meu agradecimento à Tear Fund pela participação nesse programa que foi tão importante durante 3 anos, né, Neto, de conexão com missionários aqui no Brasil, missionários também na América Latina. Acabamos de voltar, né, de um encontro na Colômbia, onde pudemos conhecer todo mundo de forma presencial. Nós tínhamos muitas reuniões online, e foi muito importante. Se você quiser falar alguma coisa sobre o programa também, Neto, por favor, fique à vontade. Não, eu acho que o ponto central do programa é um programa que pensa no indivíduo, né, naquele que desenvolve o indivíduo que desenvolve um projeto social, e ele não olha para o que você faz, né? Ele olha o que você fez e pensa: nós precisamos cuidar dessa pessoa aqui. Eu acho que isso foi a coisa mais importante para mim, ter uma organização que pensou em mim como indivíduo e não como um ser trabalhador do reino. É verdade. Eu também
também destaco esse ponto e mais uma vez fica nosso agradecimento aqui a Cheer Fund. Mas eu queria agora entrar um pouquinho na pauta do que você está... Aliás, antes de entrar na pauta, você fez a autoapresentação, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, do seu chamado, como é que se deu, né, essa sua ida para o Macapá desde do início, para Macapá, desde o início aí da sua jornada ministerial. Rapaz, eu sou baiano, sou soteropolitano, passei muitas experiências aí de religiosas e depois eu fui morar no interior de Cruz das Almas e foi interessante porque eu sempre gostei muito de carro e eu recebi um convite de um irmão, que é meu irmão de sangue mesmo, que ele falou para mim assim, rapaz, se você converter, eu vou te ensinar a dirigir. Rapaz, aí foi a primeira vez que eu descobri que crente não é fácil, viu? Porque eu fui e falei, se o problema é esse, eu tinha 15 anos na época, né? Aí eu fui pra igreja, já levantei logo a mão, falei, rapaz, é agora. Rapaz, eu aprendi a dirigir, mas não foi com ele. Foi o primeiro crente que me frustrou. O primeiro crente que me frustrou. Foi com ele. E com 17, 18 anos, eu entendi a minha vocação. Eu fui pro seminário, fiz um seminário internato, lá no Espírito Santo, até os meus 21 anos. Eu fui pro seminário, tinha 18 para 19 anos. E aí do seminário eu saí rodando como missionário e trabalhei na Bahia em 2 regiões, trabalhei no Sudoeste, ali perto de Minas. Depois trabalhei no sertão, no semiárido baiano. Depois trabalhei com algumas comunidades no Espírito Santo, até ser convidado para vir para Macapá. E a gente veio plantar uma igreja como qualquer uma outra igreja que você vem plantar. Mas a realidade social que a gente encontrou aqui nos fez sair um pouco daquela caixinha de um modelo tradicional de igreja para uma igreja mais comunitária e que envolvesse a sua própria comunidade em busca de transformações. Então eu casei logo depois do seminário, e aí a gente já saiu para o campo e em Macapá eu estou aqui há 11, 12 anos. E uma realidade que você encontra aí é a questão, e trabalha na prevenção e na remediação disso também, do abuso sexual infantil. Queria que você trouxesse um pouquinho, relatasse como é essa realidade e como igreja em missão vocês têm conseguido incidir sobre essa causa na proteção dessas crianças. Hoje, um pouco mais cedo aqui, eu estava inclusive buscando aqui alguns dados estatísticos, né, de 2015 a 2021, 209 mil casos, né, de violência sexual contra crianças no Brasil. O maior recorte é justamente no público-alvo que você trabalha, na faixa etária que você trabalha, desculpa, né, de 0 a 9 anos de idade. Rapaz, como é que é, como igreja, incidir sobre essa causa? Rapaz, pra você ter ideia, assim, a gente chega para plantar uma igreja normal. E um certo dia, uma meninazinha, eu acho que ela não tem nem ideia do quanto que ela foi importante nesse caso, apesar de que assim, o que ela passou, a gente não queria ter participado disso, mas ela chegou, ela tinha 11, 12 anos, e ela falou que tinha sofrido um abuso de um parente dela. Cara, aquilo deixou a gente sem sono, porque a gente não sabia como fazer. E eu acho que no início você tem alguns problemas de tentar resolver as coisas de um jeito comum. E aí, de repente, apareceu um segundo caso. E aí um terceiro caso, e nós chegamos a ter, num período muito curto, 15 casos, assim, 15 informações. E aí foi a hora de ir atrás da Conselho Tutelar e de apoio, e buscar redes que pudessem. Eu escrevi uma carta para a convenção até sobre isso. E aí foi tentar entender a questão da cultura, né? Então, eu gosto de chamar de uma doença moral aqui em Macapá, e eu tenho alguns dados importantes aqui que eu posso citar para você, do porquê nós fazemos, né? É que o Amapá tem a maior taxa do país de estudantes entre 13 e 17 anos que já sofreram abuso sexual. Eu fiz uma pesquisa com os alunos de uma turma nossa,
E dos 22 alunos, aqui nós atendemos hoje 105 alunos, né? Dividido em 4 turmas. São 2 turmas, por turma por idade. E em uma turma de 22 alunos, 7 sofreram algum tipo de abuso, exploração ou violência sexual. Isso dá uma média de 35%. É uma média altíssima para essa realidade. Então, você tem quase 10% dos alunos que têm entre 13 e 17 anos já relataram terem sofrido relação sexual forçada. E o indicador maior é sempre entre meninas, que aí já chega a quase 14%. Nos alunos do Amapá, meninos e meninas que têm entre essa mesma idade aí, adolescente, 18% já declararam terem sofrido algum tipo de abuso. Nós também temos a maior taxa de gravidez na adolescência, também pertence ao Amapá. Então, assim, o Amapá é uma cidade, é um estado com pouco saneamento básico, né? É um estado que está centrado muito no funcionalismo público e também a sua geografia é de muitas ilhas aqui da região do Pará, e você tem uma grande concentração de pessoas que saem das ilhas do Pará com o propósito de virem, sabe a ideia do sonho americano? Ele sai das ilhas do Pará com a ideia de você vou para a cidade grande, e aí você tem, dos últimos censos aí, 2010, que se tem dados registrados, 100 mil pessoas morando em áreas de palafitas, que são áreas onde o Amazonas entra, faz o seu lago, e as pessoas fazem as casas em cima desse lago. Então você tem zero saneamento. O estado do Amapá hoje tem 7% de saneamento básico, o que é, se você pensar aí, dependendo do público que assistir aí, é assustador, porque você tem cidades grandes com quase 100%. E das 100 maiores cidades do Brasil, Macapá é a 99ª em saneamento básico e a pior capital do Brasil em saneamento básico. Então, tudo isso junto dentro das realidades que você tem muito em comunidades ribeirinhas, aqui, talvez vocês ouviram, mas a gente tem aqui como é que chama, meu Deus, uma lenda, que é a lenda do Boto, de que o Boto sai do rio, ele engravida a menina e depois ele vai embora. E aí a pergunta é, de onde surge essa lenda? Essa lenda surge dos diversos casos de incesto, de abuso, porque só morava na região, na comunidade ribeirinha, só morava uma família, e de repente essa menina aparece grávida. Quem engravidou ela? Né? Então, automaticamente, alguém tinha que engravidar. Então, ficou a culpa para o Boto. Então, quando a gente encontrou essa realidade, a gente pensou, como a gente pode ser igreja numa realidade como essa e quebrar esse ciclo da maldade? Eu tinha 9 meninas grávidas em 2012, 13, entre 12 e 14 anos. E a gente pensou, a gente precisa fazer alguma coisa para quebrar esse ciclo da maldade, para uma coisa que é muito comum. Assim, eu não sei se a palavra certa é comum, mas as pessoas, elas já não sentem mais porque se tornou uma parte normalizado, né? Tá normalizado. Isso já é algo que não causa estranheza, mas virou cultura, né? E aí, eles não gostam muito que a gente diga que é parte da cultura, porque se torna uma ofensa realmente, como se a gente tem uma cultura de estupro. Por isso que eu gosto de chamar a ideia de doença social, porque não é parte do povo, né? O povo não é assim. Uhum. E aí, meu amigo, a gente fez o seguinte, a gente tinha um grupo de dança da igreja, sabe o grupo de dança da igreja? A igreja tende a ser muito mais conservadora, então as meninas do grupo de dança, elas têm que ser crente, elas têm um jeito de fazer, tudo tem uma coisa. Então foi aí que a gente acabou o grupo de dança. A Liliane, que é minha esposa, ela dança há muitos anos, aí a gente acabou o grupo de dança e falou, vamos montar um projeto social de dança. E aí a gente monta um projeto social de dança, e o grupo de dança da igreja tinha 5 meninas. A gente saiu do grupo de dança da igreja e montou um projeto social de dança e fomos, a princípio, para 22 meninas. Porque agora já não tinha mais aquela coisa de que assim, aquilo ali é da igreja. Então, e assim, a igreja, ela precisa entender o seu poder de agregar e não de afastar. Quando ela mais afasta, ela perde o sentido de ser igreja. Então, a ideia era agregar e nós conseguimos, cara, até 2019, 2020, nós conseguimos ficar sem nenhuma gravidez na adolescência de todas as meninas que a gente atendia.
Porque aí agora você ensina tudo. Aí você ensina método contraceptivo, você ensina, você tá mais perto, aí você discipula, aí você ensina sobre o evangelho e você vai ter algumas meninas que vão converter, você vai entender, você vai explicar para ela a importância de se precaver para que ela possa estudar, para que ela possa focar e não ter ali a sua infância atrapalhada, e foram resultados muito bons. Até em 2020 a gente teve a pandemia, e na pandemia se dizia, as famílias diziam o seguinte, ó, não vai para casa do namorado para não pegar Covid, traz esse namorado para dentro de casa, e aí você já sabe, né? Água de morro abaixo, fogo de morro acima, e menino quando quer namorar, meu amigo, ninguém segura. Ninguém E segura. nós tivemos alguns grupos, e aí a igreja muda a sua perspectiva. A igreja deixa de ser uma igreja no seu modelo tradicional para ser uma igreja mais comunitária. E aí a gente transforma a nossa igreja num grande centro de transformação social e evangelismo. Então a nossa igreja passa a ser uma quadra de esportes, para a prática de esportes e para reunir comunidade, para transformar vidas. E aí tem sido esse caminho aí para poder combater, né, algumas ameaças algumas vezes, porque a gente faz campanha contra o abuso, mas eu tenho ameaça logo no início por ir de frente a combater essa coisa do abuso, mas anos depois você passa a ser o ponto de apoio das próprias famílias que dizem, pastor, qual que é o caminho que eu tenho que fazer porque o meu marido está abusando da minha filha. Então agora ela começa a ver assim, eu tenho um ponto de apoio, eu tenho um ponto de referência ali que vai me ajudar a resolver esse problema. Em alguns casos, a pessoa vem, pede ajuda, já tive casos como esse, pastor, meu marido está... A expressão que usa muito aqui é brechar, porque as casas de madeira, elas ficam, uma madeira e outra tem um espaçozinho para olhar, né? Passozinho. Uhum. E aí eu me lembro de uma mãe que ela falou assim, meu marido tá brechando minha filha, a menina tinha 14 anos, e o que é que eu tenho que fazer? Eu falei assim, manda esse cara embora hoje. Ele não é marido, né? É amigado com ela, mas ele não é o pai da menina, né? Eu falei assim, se você só suspeita, já manda embora hoje, porque ele vai fazer alguma coisa com ela. E ela no outro dia tomou a decisão, pegou a filha e mandou embora. Mandou a filha morar no interior com o pai e ele tá com ela até hoje. Então, agora essa decisão dela só é possível porque ela encontra segurança, encontra uma rede de apoio, encontra realmente um lugar que dá respaldo, né, para ela fazer isso. Não, sabe, o que ela fez não foi mandar a menina, ela não mandou o cara embora, ela mandou a menina embora, ela mandou a filha. Ah, tá, perdão. Uhum. Ela mandou a filha e ela tá com o cara até hoje. Até hoje. Ele continua morando com ela. Ele é mais novo que ela há alguns anos, mas ela mandou a menina embora. Então, assim, você tem casos onde você consegue resolver, e você tem casos que a pessoa diz assim, cara, isso aqui, assim, eu peço apoio, mas eu também não quero ficar sem meu esposo, meu marido, meu ficante. E você tem também um problema de autonomia, que você precisa ensinar para essa mulher a ter um processo de autonomia para que ela não dependa do homem para tudo, e que ela possa ter a autonomia dela para que ela tome uma decisão de ser livre, né? Ela precisa tomar a decisão de ser livre. E como é que Neto? É possível, e tem algum caso de sensibilização, de tentativa de aproximação também do abusador? Porque, assim, muito provavelmente não, com certeza, essa pessoa, ela está reproduzindo um comportamento que ela viu, né, de outras gerações, é o seu pai, o seu avô, e aí voltando ao que a gente já afirmou aqui, para ele talvez até essa consciência do que é certo, do que é errado, e eu queria que você trouxesse também essa percepção, não está muito claro, para ele talvez seja algo, ele não esteja fazendo algo que está errado, né? E portanto ele acaba reproduzindo esse comportamento. Tem algum caso que você assim, conseguiu se aproximar, né, do abusador ou alguma campanha que tenha sido feita que tenha surtido algum efeito nesse sentido, para além da proteção às crianças que vocês têm oferecido? A gente faz as campanhas
de combate a abuso e exploração sexual. A gente faz as palestras com os alunos do projeto, a gente fala isso durante reunião com pais, atividades que a gente tem como igreja, e faz as campanhas de cartaz nas passarelas. Eu tenho um caso, eu preciso tomar um pouco só de cuidado aqui de como eu vou contar, mas assim, esse cara foi um cara que ameaçou a gente quando a gente fez a primeira campanha nossa, lá 10, 11 anos atrás. A gente começou a colocar cartazes. Esse cara ele tinha um ponto de... Ele tinha uma situaçãozinha na casa dele, Ok. de que ele não eu vou conseguir falar com jeitinho. E aí ele trocava algo que ele tinha por relação sexual com criança e adolescente. E aí ele mandou uma palavra de ameaça pra gente, eu procurei polícia, procurei tudo ali, porque eu morava dentro da comunidade, né? E a gente não desistiu, cara, a gente precisava combater e ele viu que a gente não ia desistir, e hoje esse cidadão, ele participa de reuniões comunitárias com a gente, ele teve que acabar o ponto dele, e hoje ele participa, a gente conversa e tal, né? Isso foi tudo resolvido até mesmo com questão policial de uma outra forma, mas foi um caso que a gente conseguiu acabar um ponto de exploração sexual que tinha dentro da comunidade ali. E vocês têm, por óbvio, né, feito também um trabalho de prevenção no que diz respeito à geração atual, né? Então, com certeza, essas crianças não serão esse camarada aí que, né, passou por esse processo com você. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, para quem está nos assistindo, como é que se dá as atividades do projeto, como é que é a rotina, como é que é o dia a dia. Vocês são um projeto de contraturno escolar, né? Então, eu queria que você falasse aqui, vocês têm, por exemplo, algumas atividades aí premiadas, cobertura da imprensa local. Fala um pouquinho como é que funciona a rotina do projeto Acolher Macapá. Acho que a matéria mais legal que a gente teve foi a matéria do Globo Esporte, quando ele disse a igreja que usa o templo como quadra de formar campeões. Acho que esse ponto foi um ponto muito bacana na primeira vez que a gente fez, porque acontece, eu precisava pensar numa ideia de que assim, eu não queria dar oficinas, porque eu penso que a oficina, talvez, a gente até para o patrocinador, para o financiador, ele gosta de ouvir de que você está cuidando de 200, 300 mil crianças. Mas para mim fazia mais sentido, talvez, cuidar um pouquinho menos, mas estar com ela todos os dias e me envolver na realidade dela. Porque eu penso que a transformação, ela não acontece só por meio da oficina, mas do afeto que você vai ter. Então, eu dou a educação e eu dou o afeto, eu me envolvo na realidade dele a ponto de que, assim, a gente vai caminhar junto, eu vou entender as suas problemáticas e nós iremos mudar realidades. E aí eu comecei a procurar atividades, assim, eu sou professor de badminton formado no YouTube, mas com bons resultados. O YouTube tem feito bons profissionais, né? Dizem que o TikTok... Abrindo parênteses aqui, ó, do encontro que nós tivemos agora, em algumas situações lá de mar e piscina, o Neto ficava falando, eu sou formado durante a pandemia eu fiz um curso de mergulho online. Mergulho subaquático, até 100 metros de profundidade, aprovado com nota 100, tá? O professor falou comigo, agora você pode ir a prática eu fiz no Caribe, mas eu só fui até a água do joelho, que eu fiquei um pouco assim, inseguro se o curso ia dar certo mesmo. Mas pelo menos eu tenho meu diploma. Se quiser, eu boto ele aqui. Então, assim, aí eu comecei a procurar atividades, eu saía, tipo, recurso pouco, né? Encontrei umas raquetes de badminton, a pessoa falou, um raquete, badminton e tal. Eu aí fui pra internet estudar sobre badminton e comecei a treinar, consegui uma parceria com a federação à época aqui, uma pessoa que jogava badminton, e aí a gente começou a treinar na igreja, tirava as cadeiras, fiz a quadra, e começou a treinar, e treinava, era só o badminton, dia de manhã, tarde, de noite. Aí nós escrevemos no campeonato, e chegamos lá, rapaz, nós encontramos alunos de escolas top, cheio de material, de raquete e tal, e a gente com a raquetezinha meia boca, os tênis do menino tudo profissional, mas a menina disse assim, não, a gente vai, vamos para cima. E aí nós ganhamos o primeiro campeonato estadual, fomos campeões estaduais e foi uma festa enorme. E aí pronto, aí
vieram fazer uma matéria para descobrir quem é esse campeão estadual que treina dentro da igreja. E tá o altar de fundo, a quadra montada aqui. Ó, E aí vieram fazer a matéria só a Rede Globo, viu, gente? a gente fez matérias, bastante matérias para o Globo Esporte, fizemos para Balanço Geral também, pela realidade que tem, onde a gente está inserido aqui. E aí nós fomos campeões estaduais outras vezes, campeões de jogos escolares. Tem uma menina que recebia, né, até o ano passado, Bolsa Atleta do governo para continuar treinando. A gente tem representantes, tem alunos nossos que foram representar o Amapá fora do estado. Então, assim, você tem esse processo aqui de transformação, porque você dá uma perspectiva nova. E aí a gente tem hoje atividades esportivas, né? Eu tenho o floorball, que é tipo um hóquei ali que joga no chão, karatê, jiu-jitsu e o badminton. A gente tem a nossa igreja, mas a igreja também é uma quadra, então tudo acontece ali. Então a quadra é templo, é dojo, é tatame, é consultório médico, tudo é usado dessa forma. A gente tem balé, tem oficinas, a gente faz uma oficina de cuidado ambiental, desenvolvimento comunitário, a gente faz oficina de direitos e deveres, combate à corrupção para as próprias crianças sobre o conceito de cidadania, apoio escolar. A gente tem que pensar de que nós temos, o Amapá também tem uma taxa muito ruim do IDEB do ensino fundamental 1 e 2, então a gente tem muito problema com alfabetização. Então, esses problemas sociais, a gente vai trazendo esse menino, agrega ele um pouco mais perto e automaticamente a gente se aproxima da família aqui para tentar tratar esses casos de abuso. Eu estou resolvendo um caso aqui agora de incesto, cara. Então, assim, o pai teve uma relação com a filha e a mãe evangélica que apoia isso aqui, e a filha que quer vir para a igreja, mas ela não pode, porque ela não quer vir, não quer deixar que a menina venha para uma igreja de que vai combater, que sabe que combate uma coisa que eu estou vivendo dentro da minha casa. Dentro de casa. Então, como que você resolve tudo isso? E assim, os meninos, quanto mais você fala, mais ele percebe assim, opa, pastor, mas isso aqui então acontece na minha casa. E aí você tem que trazer isso aqui para poder tentar quebrar e você tem que ir para a comunidade, você tem que ir lá dentro da comunidade e dizer assim, olha, nós estamos aqui, nós estamos de olho, nós iremos defender os direitos das crianças e nós não iremos aceitar. Então, assim, eu não tenho um dado específico, sabe, mas nessa filtragem de dado, acho que a própria comunidade diz assim, a gente tem menos casos de abuso hoje, porque eles entendem que não é mais uma coisa que ficou velada. Agora isso está exposto para todo mundo, né? Todo mundo sabe que é uma problemática da comunidade e que há uma igreja que fala sobre isso para os meninos, e os meninos sabem, aqui, ó, se acontecer um caso, Disque 100, você pode denunciar, você nem precisa ver o projeto, você liga lá, a gente faz aqui ligações por Disque 100 para mostrar para ele como faz, e aí ele fala a moça fala assim, olha, eu tô com um grupo de adolescentes aqui, então a gente faz esse processo de combater essa realidade dentro das palafitas, né? Não sei se você consegue depois ver como que funciona, algumas fotos de palafitas como é, e esse combate também a uma gravidez precoce, que é também uma grande problemática aqui, que são essas gravidez precoce, de você tentar quebrar, porque o que acontece, Daniel, é que a menina engravida com 15 anos, e aí quando ela chega quando ela está com 30 anos, ela está na flor da idade dela, ela quer viver a vida dela. E ela tem uma filha de 15 aqui. Então essa menina de 15 termina por uma questão emocional ou de afeto, ela termina se envolvendo com um rapaz que não aprendeu sobre prevenção, e aí ela também engravida, então você precisa quebrar esse ciclo da maldade aqui, para que isso vá se rompendo e você consiga empurrar isso um pouquinho mais. Eu conversava com a mãe outro dia, e ela me falava de vários palavrões sobre a filha dela, e eu falei com ela, eu falei assim, olha, você engravidou muito cedo, né? Você sabe que você foi mãe muito jovem, e o meu objetivo hoje com a sua filha é fazer com que ela vença 1 ano a mais do que o seu. Então, você engravidou com tantos anos e ela fez 1 ano a mais que a mãe. Eu falei assim, então, assim, para mim isso já é uma vitória, porque a sua filha, nós já vencemos. Então agora é vencer 1 ano a cada ano, tentando mostrar para ela que
mesmo ela não tendo o seu pai presente, Deus é o pai e Deus quer ser esse pai cuidador dela para que ela possa avançar e estudar e focar nos estudos dela e não depender tanto de uma relação com um homem, né? Você falou já, Neto, que sofre ameaças e a igreja acabou, e o projeto, né, por ser uma rede de proteção, de esclarecimento, de trazer essa pauta à tona, e isso acaba trazendo, né, o holofote, aí, uma certa visibilidade. Mas como é que forma-se também uma rede de proteção àquilo que vocês estão fazendo? Como é que a comunidade os acolhe diante, por exemplo, de uma ameaça? Para além disso, os poderes, né, instituídos, o próprio poder público, a força policial, você tem esse apoio também de todas esses atores? Hoje eu não recebo, eu não sinto que eu nunca, faz muito tempo que eu recebo uma ameaça, porque a gente está com muito tempo dentro da comunidade, e pelo trabalho que a gente faz com a comunidade recebe, apoia muito o que a gente faz, e isso começa a ser visto para toda a comunidade de que assim a gente não pode permitir esse tipo de coisa realmente que acontece aqui ou que acontecia aqui dentro. Mas quando a gente recebeu isso aí, a primeira foi a única ameaça, na verdade, que eu recebi há 10 anos atrás. Eu procurei a polícia. Foi muito engraçado que a mulher que me atendeu, ela tem uma patente alta, ela fez assim: nós vamos voltar lá agora, pastor. Nós vamos voltar lá agora, nós vamos dar a expressão que se usa aqui no norte é dar uma taca, né? Eu falei assim, olha, coronel, pelo amor de Deus, eu moro na comunidade. Se acontecer isso, vai dar ruim para mim. Aí tinha outra mulher comigo, a outra policial. Ela fez assim: não, coronel, ele mora lá dentro, o senhor tá doido. Não, então nós vamos lá agora, o senhor vai lá com a gente, vai chegar de viatura. Eu falei: se eu chegar de viatura, aí é que vão dizer que eu fui preso, vai dar ruim também. Ela fez: não, o que, é que a gente pode fazer? Eu falei: vamos lá, vocês fazem uma palestra lá no projeto, e aí eles vão ver que vocês estão envolvidos e tal. E aí eu tive uma aproximação aqui com o pessoal da polícia, porque aí o pessoal sabia assim: olha, eles têm respaldo policial, porque eles começavam a dar palestra, eles iam lá, passava, falava, ia algumas vezes visitar o projeto, e aí foi muito interessante. Aí eu me tornei voluntário de um projeto social da própria PM, então a gente fez essa parceria. Eu fiz um curso de educador comunitário da Polícia Militar para poder criar essa aproximação. Então foi aí que a gente cria essa proteção de que assim, e ao mesmo tempo assim, eu estou falando de uma área de extrema com muita criminalidade. Tá. Pra você ter ideia, Daniel, de maio até semana passada, eu perdi 8 ex-alunos meus mortos pela polícia. Meu Deus. Então, assim, eu também não posso chegar aqui e falar que eu sou um amigo da polícia, porque eu vou ter problema com o tráfico. Então, e isso é muito bom, porque a própria polícia entende isso, de que assim, a gente não quer criar uma relação aqui para não parecer que eu sou um X9 da PM, né? E não é essa a perspectiva. Mas eu estou falando de alunos de 16 a 18 anos, que foram mortos pela polícia por causa de tráfico, de roubo, de criminalidade e de tudo isso. Uau! Neto, para além dessa pauta que a gente está debruçada sobre ela, que é a questão da violência sexual contra as crianças, do abuso sexual, o trabalho que vocês desenvolvem aí promove a transformação, o desenvolvimento, esse é o termo que eu queria colocar, comunitário, e vocês têm alguns cases aí de incidência em questões de infraestrutura, como, por exemplo, a questão da ponte, e eu queria que você contasse rapidamente como é que foi esse processo específico, né, da construção da ponte, também da luz, né, que foi levada aí para algumas casas na comunidade. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo como é que foi esse processo aí com a comunidade. A gente desenvolve uma metodologia chamada Umoja, é uma metodologia africana que significa juntos, ou fazer juntos, né? Então, parte de uma perspectiva de que não é uma igreja que faz para as pessoas, mas uma igreja que faz com as pessoas.
E a gente começou a fazer eu lembro a primeira vez que eu fui para a comunidade para conversar sobre fazer esse curso com eles, e o seu Raimundo, que é sempre o ponto forte disso aqui, que ele diz assim: eu sei o que vocês querem que a gente vire crente, né? Aí eu falo: não, seu Raimundo, nós não queremos isso, não é essa a perspectiva. Se alguém quiser entrar para nossa igreja, será muito bem-vindo, mas o que nós entendemos é que, cara, as pessoas moram em áreas de palafita, que é lago embaixo, e esse lago é contaminado com fezes, urina, lixo e tudo que você imaginar, e a água passa ali dentro contaminada. E o ponto alto da gente foi um senhorzinho de idade que caiu na cadeira de roda. Ele caiu da ponte dentro do lago. E nós pensamos assim: o que isso tem a ver com a igreja? Isso tem tudo a ver com a igreja, porque a igreja é uma restauradora de dignidade das pessoas. E nós falamos com ele: pô, senhor Raimundo, então nós queremos que o senhor nos dê essa chance. Ele falou assim: não, vamos reunir. Reunimos a comunidade, e aí a primeira coisa foi fazer a ponte, porque a ponte de madeira é a rua deles. E quando nós fizemos a reunião, R$7.000, meu amigo. E eu falei assim: eu entrei numa furada. Onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Mas a gente fez o curso, foi ensinando as pessoas como fazer. Cara, eu viajei, a gente dividiu, vamos fazer em pedaço. Toda semana a gente faz um pedacinho, né? Mas eles saíram de manhã, fizeram toda a ponte, buscaram material e fizeram 84 metros de ponte. Uau. Custo zero, só de doação. Não deixaram que a gente soubesse, a gente estava viajando, a Liliane estava viajando. Quando a gente voltou, que chegou, que olhou a ponte toda pronta, realmente assim, foi um momento muito especial de fazer aquela ponte. E eu lembro de um cara perguntando depois: pastor, quem é seu candidato? Eu falei assim: eu não tenho candidato. Pastor, não é possível, pastor. Ninguém faz isso se não tem candidato. Eu falei: nós não temos candidato, isso é missão da igreja e nós queremos restaurar essa dignidade de vocês. E aí, com a ponte pronta, o que é que acontece? Os bandidos começam a passar pela ponte, que dá para caminhar. Aí vamos para a iluminação. Fizemos a iluminação, 10 postes com relé, tudo automático, caminhada, fogos de artifício para comemorar a inauguração da ponte. Naquele dia foi a primeira vez que nós falamos ali sobre a luz de Jesus brilhar para aquela comunidade. E aí veio o seu Raimundo, me chamou, né? Pastor, tá tudo errado. Eu falei: seu Raimundo, tá tudo errado, o que tá acontecendo? Aí ele fez assim: pastor, esse negócio do senhor vir aqui para a comunidade, ajudar a gente e não pregar, esse povo não vai mudar. Eu falei, e isso leva para mim o pensamento que assim, cara, quando você ama as pessoas, quando você entrega afeto, elas vão entender que elas querem um pouco desse Jesus que você tem a oferecer, esse Jesus que fez você agir com compaixão. E eu falei: não, Raimundo, nós não podemos misturar as coisas assim. E nos estudos a gente usa a Bíblia, mas não é uma pregação. A gente vai usar sobre os exemplos bíblicos de cuidado e transformação. E aí, meu amigo, pronto, aí fizemos a ponte, depois fizemos um outro pedaço de ponte, mais 20 metros de ponte, fizemos a água. Aí agora a prefeitura já não precisava mais vir arrumar, porque a comunidade já entendia o seu processo de transformação ali. Ela levantava, ela constrói a ponte. Aí nós fizemos o sistema de água, 20 anos com a água suja. E Uau. 20 anos depois a gente conseguiu uma doação dos canos, 256 metros, né? São 80, na época, hoje eu não sei mais o centro exato daquela comunidade lá, mas na época eram 84 famílias e 64 casas. E você vê por que esse número não é igual. Porque na mesma casa moram 2, 3 famílias. São casas pequenas, né? São casas pequenas. E aí a gente fez o sistema de água, conseguimos colocar o sistema de água com uma palavra do poder público, da empresa de água, que também é muito impactante, porque ele diz assim: pastor, o trabalho de vocês resolve 2 problemas. Primeiro, é o problema de desperdício, porque essa água passa num lago, a gente não sabe o que é água limpa e água suja. E o segundo é uma questão de saúde, porque as crianças irão tomar uma água de qualidade e isso vai abençoar gerações, e o próprio Estado economiza com saúde, porque essas pessoas não irão para o sistema público. E aí a gente terminou de fazer a água e depois aí nós precisamos reformar a ponte de novo. Aí nessa reforma a gente já se juntou como comunidade para fazer um processo de advocacy aqui e atrás de incidência política, e conseguimos com que a prefeitura viesse e refizesse toda a ponte. E agora fizeram os 256 metros de ponte.
E nós estamos agora num processo de licitação para fazer, que aí é o topo de dignidade de quem mora em área de palafita, que é fazer uma passarela de concreto. E nós estamos esperando agora licitar essa passarela de concreto para fazer Mas está lá esperando naquela licitar porque comunidade. já passou todo o trâmite legislativo, tá tudo bonitinho. Agora é só o Já projeto executivo mesmo. e esse é o grande problema, né? Tem que esperar no político, tem que esperar tudo, que aí o poder público é muito mais difícil do que a Moroso, gente, né? A gente faz porque a gente quer fazer, né? Mas, mas alguém tem é, que pois assim, é. eu preciso ter um retorno Não dá aqui. tempo de entregar, né, essa obra antes do É, pleito. Né? É, o sonho é que um dia essa área de ressaca não tenha mais casa nenhuma, que ela volte, que a gente possa voltar a pescar, como eles falavam de que voltava a pescar, e que as pessoas tenham uma casa de qualidade. Problema, novamente, o poder público faz as casas dos conjuntos habitacionais, manda essas pessoas para lá, as pessoas vão, vendem e voltam para o lago de novo, porque lá o sistema de energia é gato, o sistema de água é gato, então quando você vai para um apartamento desse, você precisa pagar e a pessoa não tem condições, e aí ela volta de novo. Então, é, esse ciclo precisa ser quebrado, né? sim, Nossa sim. oração é que minha oração é para que que eu tenha que ir para outro lugar porque não há mais esse problema para ser resolvido. Amém. Salvo engano, tem mais um pedacinho de história com o seu Raimundo, não tem? Cara, o seu Raimundo era um figura. O seu Raimundo um dia chegou lá, a gente teve um culto de mulheres. E o culto de mulheres, meu amigo, tinha 29 mulheres. E aí, o seu Raimundo de repente chegou. O seu Raimundo chegou. Ô, Daniel, você é mais jovem que eu. O seu Raimundo veio com uma camisa social mostarda e sabe aquela calça social que você não sabe se ela é marrom ou se ela é vermelha? Eu acredito, cara, que Mas quando o seu Raimundo saiu da casa dele para vir até a igreja, as baratas iam caindo para um lado para o outro, assim, ó, por causa do cheiro forte de naftalina, sabe? Que ele guardou mas aquela era a camisa roupa para de ir no gala culto. dele. Rapaz, seu Raimundo é um figuraça ele. Ele não mora mais na comunidade, mas ele é uma pessoa muito especial. E aí ele chegou lá, aí a gente animado, tinha 29 mulheres da comunidade lá no culto das mães, a gente estava empolgado, estava lotado o nosso templo. E aí o seu Raimundo, pastor, o senhor me dá uma palavra? Eu falei, por favor, seu Raimundo. Aí ele veio, chegou do meu lado, isso aqui é uma vergonha. Eu falei, ai meu Deus, oh, meu Deus do céu, tem piedade de nós. Aí eu falei assim, seu Raimundo, verdade, isso aqui é uma vergonha. Aí ele fez assim, olhe, eu vou lhe dizer uma coisa, esse casal veio de longe para cuidar da gente, para nos dar apoio, nos dar suporte, e chego aqui, só tem esse tanto de mãe. Deveria ter muito mais mulheres aqui. Isso aqui era para estar cheio, para ouvir o que eles têm para falar para a gente. Isso aqui era para estar com muita gente aqui, porque eles abençoaram a gente. Eles têm. E eu falei assim: caramba, o seu Raimundo realmente encontrou Jesus à beira do caminho aqui. E foi muito, ele é muito espontâneo, mas é muito gente boa. Que coisa, que baita testemunho. A gente tem um relato aqui também interessante, né? Na igreja, durante a pandemia, no início, né, de verdade, com essa questão da segurança alimentar, que foi altamente prejudicada, né, por conta, sobretudo para as famílias em situação de vulnerabilidade, nós deflagramos uma distribuição de cestas que persiste até hoje, e uma das coisas que foi convencionada foi isso: não, nós não vamos ter nenhuma ação proselitista aqui, né? É, enquanto estamos fazendo essa ação, no sentido de fazer culto, etc. e tal. E aí as pessoas chegavam, né? Fazia todo o processo de distribuição e iam embora. Depois de um tempo, e aí teve uma ocasião em que nós fazíamos numa área externa, em que estava chovendo, se eu não me engano, eles, né, acolhemos todo mundo dentro do espaço coberto, tal, eles, que bacana a estrutura aqui da igreja, algumas pessoas já tinham entrado também, e fomos criando vínculo com essa turminha, e no nosso caso não essa ação específica não era nem
voltada às comunidades locais. Nós estamos num bairro aqui em São Paulo em que muitas pessoas vêm de vários pontos da cidade, até de outras cidades, para pegar a melhor xepa que tem, talvez, no Brasil, que é do CEAGESP aqui, do CEASA. Então vem gente de tudo que é local aqui, e aí ficaram sabendo, né, o boca a boca, tem uma igreja ali que está fazendo essa ação de distribuição de cestas e tal. E foi interessante, porque a reação da turma depois de um tempo, que você vai criando vínculo, e que elas veem que você está interessado em alimentá-las de fato, né, na ação em si, e não em criar uma oportunidade, né, para poder converter as pessoas, como usando as palavras do seu Raimundo, para fazer com que todo mundo vire crente, né, elas começaram a pedir esse momento de espiritualidade. Não, a gente quer, né, ter um devocional, e aí a gente fomos consultando ali todo o público, e hoje é muito bacana ver como todo mundo participa de forma voluntária, e elas querem ter esse momento em que a gente tem ali uma breve reflexão bíblica, e para muitos deles é o único momento do mês, né? Porque a distribuição, as famílias pegam esse recurso uma vez por mês, em que eles têm essa oportunidade, né? Então é muito bacana testificar isso que você está falando, né? Quando a igreja realmente se mostra interessada, né, nas pessoas, por aquilo que é a sua necessidade de fato, e não se estabelecendo uma moeda de troca, as pessoas percebem e naturalmente, né, elas querem saber qual é a motivação disso, e aí a gente tem a oportunidade de falar, né, sobre o Deus a quem servimos e sobre a palavra que nos impõe, que é mandatório, né, na Bíblia, essa atenção com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Então, que E é um bacana. desafio para a igreja. É um Sim, desafio para a igreja entender isso, porque a gente foi ensinado a ser proselitista. sim, A gente foi ensinado a amar a nossa igreja em si e não o outro, né? Então eu gosto de pensar assim eu gosto de pensar entre empatia e compaixão, porque empatia é eu me coloco no lugar do outro e compaixão é eu me coloco no lugar do outro e penso o seguinte: o que eu vou fazer para resolver esse problema? Não é só me colocar no lugar do outro, mas eu não posso, quando eu estou amando o meu próximo, pensar em mim, porque se torna egoísmo. Ah, eu vou te dar, vamos fazer esse chabás que a gente vai ter muita gente no culto aqui. Não é o culto, a pessoa tem fome, e quando a pessoa tem fome, ela precisa de comida. Quando a pessoa tem sede, ela precisa de água. Então eu preciso amar o outro sem pensar em mim. E esse é um desafio enorme, porque a gente foi ensinado de outra forma. Então, como eu vou pensar no outro, em resolver o problema do outro, e andar a segunda milha, em não ser só assistencialista, para poder fazer alguma coisa e depois deixa para a próxima, né? Eu gosto de pensar uma ideia, uma vez que houve com um menino, um rapazinho aqui, que ele foi dar comida para as pessoas em situação de rua, e ele disse, voltou animado, pastor, nós fizemos um monte de sopa e demos para todo mundo, e foi muito bacana e tal. Eu falei, bacana, velho, e aí? E agora, velho? Quando é que vai ser a próxima sopa? Daqui a um mês. Eu falei, então, e esse cara vai comer o quê, velho? O que esse cara vai comer daqui a um mês? Mas aí, falei, pois é, né? Eu acho que essa ação nossa resolve mais o nosso problema, porque a gente vai para a internet dizer que a gente ajudou alguém, do que o problema do outro. O que você acha se a gente fizesse uma coisa menor, mas a gente andasse junto com alguém? E aí ele entendeu, né? Fez uma macarronada menor, foi para poucas pessoas, se envolveu com as pessoas, e aí conheceu um rapaz, eles lavavam a roupa desse rapaz, pensavam formas de ajudar esse rapaz. E começaram a se envolver. Esse rapaz comia todo dia porque levava o lanche do projeto, ou alguém ia lá e conhecia. E de repente esse rapaz morreu. Ele morreu, ele era um cadeirante, uma pessoa em situação de rua, morreu no hospital como indigente. E aí saiu a matéria dele como indigente, né? No coisa, porque não tinha documento, não tinha nada. E aí eu falei com ele, falei assim, tá vendo? Isso é a missão do evangelho. Esse rapaz morreu como indigente para o Estado, mas para vocês ele nunca foi indigente. Vocês conheceram ele, vocês andaram com ele, vocês transformaram a vida dele. Então, não foi só uma alimentação entregue.
foi uma alimentação entregue, mas ouvir a história dele, conhecer a sua história, conhecer a sua família, chorar junto com ele, é, levar a mensagem. E talvez assim, nós não demos macarronada para 200, sei lá, 50 pessoas. Nós demos para um só. Mas esse um só recebeu muito mais do que os outros. Ah, pastor, mas tem muita gente com fome. Falei assim, agora e a gente ora para que todo mundo entenda que se todo mundo cuidar de um, De um, a gente teria, exatamente. a gente teria menos, muito menos problemas. Mas é que a gente está acostumado a fazer a coisa muito em larga escala e depois a gente vai embora, né? Em larga escala, mas não uma ação perene, né? Uma ação que realmente seja sustentável e que vá, de fato, transformar a vida das pessoas que Sim, estão sendo alcançadas por essa ação. Na semana retrasada, eu participei de um summit, né? Summit Missão Urbana, e uma das coisas que eu falei, a igreja tem que parar de ter vergonha de fazer a ação social pelo motivo a qual ela se presta, né? E não com uma agenda oculta por trás para poder né, fazer aquilo. E o termo que eu usei, vergonha, eu acho que é muito pertinente, porque a gente vê muitas vezes, né, os irmãos justificando, né, o fato de fazer uma ação social para poder apresentar, né, o evangelho às pessoas de uma forma verbal, como se a ação em si não fosse uma ação evangelizadora, como ficou claro aqui nos exemplos que nós trouxemos sim, anteriormente. Agora, dá trabalho, né? O seu Raimundo não chegou a essa construção num encontro só, não, foi uma caminhada, sim, foi o que você falou, sim. andar a segunda milha, gastar tempo, né? Entender as peculiaridades, as diferenças, mas quando acontece é algo genuíno, né? De fato, não é. O seu Raimundo até poderia, numa primeira ação, ter feito lá uma oração de confissão de fé simplesmente para se livrar daquela situação, né? Que às vezes até causa constrangimento, mas não. A fala dele, a forma como ele se portou, realmente mostrou que houve uma transformação genuína, inclusive na percepção, né, da igreja na comunidade. Então, É isso. se a gente puder compartilhar algo aqui, fica a dica. Eu também concordo demais com o que você falou. Se for necessário fazer uma ação para menor, para uma pessoa, para duas pessoas, faça, mas que de fato esteja com a agenda de interessada nessa pessoa de E acordo com o que promover o é outro. a necessidade dela e promover o outro, exatamente, não É, a não nós nós mesmos. mesmos, a É, nossa entidade, né? sim. Muito bom. E você tem feito esse trabalho também no âmbito de FEPAS, né, Neto? Quer falar um pouquinho sobre isso? A FEPAS faz isso dentro de várias realidades. Hoje a FEPAS atende aí em torno de 5.000 pessoas, mas não é a FEPAS em si, né? A FEPAS ela só organiza esses projetos sociais, mas a gente tem, a FEPAS trabalha com refugiados, com povos minoritários, crianças, adolescentes, idosos, e outros projetos ali, como desenvolvimento comunitário. Tem uma realidade lá no Ceará que foi construída uma praça com a comunidade, muito interessante também, o trabalho que a Angélica fez lá. E mais o projeto Fé Cidadã, que é esse de combate à corrupção, que a gente pode falar tem que ser uma hora específica para ele, hein? Falaremos com certeza. Neto, eu quero agradecer demais a sua generosidade em participar aqui do Jesus na Cidade, te parabenizar pelo excelente trabalho que você tem desenvolvido aí em Macapá, sendo literalmente Jesus na cidade, acolhendo as Amém. pessoas, sendo a expressão do amor de Deus aí na comunidade, e é muito lindo ver o resultado, ver como isso tem de fato impactado a vida das pessoas, mudado a percepção de toda a comunidade, né? E aí eu estou falando de todos esses atores, até do poder público, no que diz respeito ao ser igreja. Então, parabéns por esse excelente trabalho que vocês têm desenvolvido. Para mim é uma honra, um privilégio, não só conhecer o trabalho, mas hoje poder ser seu amigo, mais um, ambos inspirados aqui,
E seguimos nessa resenha, trazendo outras pautas adiante, mas eu quero finalizar aqui te dando a oportunidade de trazer uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo. Vendo Jesus, as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Compaixão é sentir o que o outro sente e não ficar parado. Quando nós estivermos diante de situações onde as pessoas estão aflitas e desamparadas, isso não quer dizer só pessoas em vulnerabilidade social, ou como diz a minha esposa, vulnerabilidade social não é pobreza, mas é a falta de como a pessoa, ela fala muito mais do que eu, mas ela diz assim, é a falta de acesso que a pessoa tem a um tipo de ajuda, que a gente entenda de que é preciso fazer alguma coisa por essas pessoas. Daniel, muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui. Sigam a gente nas redes sociais, ó, Acolher Macapá, aqui é o logomarca da nossa igreja. Links, pode deixar. Pode colocar lá e qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigado, foi um tempo muito bom, você é uma pessoa muito especial. E quero mandar um abraço pro nosso amigo da Febre Amarela, Thiago Otero, também, que deixar essa mensagem para ele. Thiago Otero, que vai estar aqui querido. Também. Vou fazer questão de estar aqui junto com ele. É verdade. Neto, muito obrigado, muito obrigado. Gente, esse é Pastor Luiz Neto, meu amigo. Querido, tá lá em Macapá, no estado do Amapá, pastoreando a sua igreja e também, né, à frente desse trabalho da missão Acolher Macapá, promovendo de fato o desenvolvimento comunitário ali, e que esse papo te inspire, que esse papo realmente possa te motivar a fazer o mesmo na comunidade aonde você está inserido, seja em qualquer cidade, em qualquer estado ou em qualquer país do mundo. Esse foi mais um Jesus na Cidade. Se você gostou, mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo Jesus na Cidade.